Muito bem, estamos de volta no nosso bloco de número 2. Já já a gente tem resolução de questões, né? A minha ideia é acabar um tema, entrar com a resolução de questões. Não necessariamente no bloco 4, mas sempre quando eu acabar o tema. Eu acho que assim a gente aplica uma dinâmica maior, né? Vamos lá. O tema de agora, o tema desse bloco de número 2, ele é integração normativa. E ele está contido no artigo 4º do Código Civil. A gente já já vai ler o artigo 4º. Eu pressuponho que você já leu os artigos 1, 2 e 3 e já revisou aquele tema ministrado no bloco de número 1, vigência, vacatio legis, revogação, repristinação, etc. Eu imagino que você já fez isso e agora você vem revisar, estudar o tema da integração normativa. Vamos lá. Vou lhe fazer uma pergunta inicial, introdutória, para a gente começar a refletir, para a gente começar a construir juntos um pensamento. Na sua opinião, o juiz tem que decidir sempre ou o juiz pode não decidir, dizer que está na dúvida? O que você acha? Lógico que o juiz tem que decidir, professor Roberto. O princípio do non liquid, que é não decidir, é vedado. O magistrado tem que decidir. O magistrado tem que liquidar, ele tem que dirimir o conflito. Por quê? Porque o Estado tem, a priori, o monopólio da jurisdição. O monopólio do direito. É o Estado que se apropria e diz o direito. Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. O exercício arbitrário das próprias razões é crime. Então, o juiz tem que decidir, e isso é da atividade do magistrado. O magistrado é um decisor. Ele tem que dirimir o conflito. Ok. E ele tem que decidir com base em quê? Em regra, na lei. Longe da lei não há salvação, já se disse por aí. Ele deve decidir com base na norma. Ele deve decidir com base na lei. Ok. E se não houver lei? E se a lei for obscura? Bom, aí ele não vai poder decidir com aquela fonte primária. O ordenamento jurídico brasileiro vai precisar dar a ele, magistrado, mecanismos de integração normativa, porque ele tem que decidir ainda sem lei. Então, o que o ordenamento jurídico vai dizer? Ele vai dizer, olha, doutor juiz, eu vou integrar a norma de outra maneira. Olha, doutor juiz, quando a lei, fonte primária da decisão, for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Na falta da analogia, os costumes. E na falta dos costumes, os princípios gerais do direito. Portanto, a integração, integrar é preencher lacunas. É uma atividade que envolve preencher lacunas. E por quê? Porque o legislador não tem como abarcar todos os tipos de conflitos possíveis em uma sociedade. Então, o legislador não tem como prever isso. E porque é vedado ao magistrado não decidir. Artigo 140 do CPC, o magistrado tem que decidir. Então, existe um sistema, decida com base na lei. E na falta da lei, vá para a analogia, pode decidir com base na analogia. Afinal de contas, questões semelhantes merecem decisões semelhantes, merecem tratamento semelhante. Onde há a mesma razão, se aplica o mesmo direito. Ubi idem ratio, ibi idem ius. Onde há a mesma razão, se aplica o mesmo direito. É razoável. Então, vá à analogia. E se não houver analogia, utilize os princípios. Utilize os costumes. E se não houver costumes, utilize os princípios gerais do direito. Então, analogia, costumes e princípios gerais do direito nessa ordem. Analogia em primeiro lugar, na falta da analogia, costumes, na falta dos costumes, princípios gerais do direito. Analogia, costumes e princípios gerais do direito.
Fui claro? Ficou atento a isso? Muito bem. Na falta da lei, vai para a analogia. Não vai direto para os costumes, não. Na falta da analogia, vai para os costumes. Na falta dos costumes, vai para os princípios gerais. Essa é a sequência. A analogia pode ser leges ou pode ser juris ou iuris. Analogia legis é quando você pega uma lei especial e aplica apenas ela, topicamente, por semelhança. Analogia juris é quando você pega um sistema de uma lei e aplica todo o sistema em uma outra questão. Se não houver analogia, costumes. Se não houver costumes, princípios gerais do direito. Roberto, e a equidade? Você já ouviu falar nessa palavra equidade? Sabe o que ela significa? A equitas dos romanos, a epicaeia dos gregos, a equidade. Olha, em regra não se pode decidir por equidade. O artigo 4º da LINDB e o artigo 140 do CPC de 2015 não falam da equidade. Então, em regra, eu não uso a equidade. Agora, atenção para isso. A equidade é o senso de justiça. E o valor de justo. E a equidade não está expressamente noticiada como método de integração na LINDB. Não está. De modo que ela só pode ser utilizada se o magistrado se a lei expressamente prevê. Como? Nesses dois exemplos aqui do Código Civil. Nesses dois artigos de lei, que eu coloco aqui apenas para ilustrar, o próprio legislador permitiu o uso da equidade. Fora daí, não é possível se decidir com equidade. Então, repare, a gente viu a integração normativa e agora a gente vai ver que é o preenchimento das lacunas e agora a gente vai ver a interpretação normativa, que é uma forma também de integrar a norma, eu chamo na nossa doutrina de integração normativa, mas a maioria dos livros utiliza a expressão interpretação da lei. A gente vai agora ao artigo 5º, ao artigo 113 e ao artigo 421-A do Código Civil Brasileiro, com alterações recebidas pela Lei da Liberdade Econômica, com alterações experimentadas em 20 de setembro de 2019. Olha aí, aula inédita, tá? 20 de setembro de 2019. Mas vamos com calma. Vamos começar com a LINDB. A LINDB vai dizer o óbvio. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. Na aplicação da lei, o juiz atenderá às exigências do bem comum. O juiz deve atender aos fins sociais a que a lei se destina. O juiz deve atender às exigências do bem comum. Então, nós temos aqui uma disciplina normativa que vai dizer como o magistrado deve interpretar. Mas isso é apenas um ponto de partida, porque a doutrina avança e, às vezes, na sua prova pode cair doutrina. A doutrina avança para dizer o seguinte, olha, além dessa forma de interpretação, que é uma forma de interpretação teleológica, de acordo com os fins sociais e as exigências do bem comum, de acordo com a finalidade da lei, existem outras formas de interpretação. Eu tenho uma forma de interpretação gramatical, que é quando se leva em consideração o conteúdo semântico da palavra, a ortografia, as concordâncias. Então, é uma forma de interpretação. Além da forma de interpretação gramatical, eu tenho uma forma de interpretação histórica, olhando para as razões da época que justificaram a elaboração da norma. Então, eu tenho a interpretação teleológica, eu tenho a interpretação gramatical, eu tenho a interpretação histórica. Além disso, eu tenho também a interpretação denominada de sistêmica, que é quando aquela lei é compreendida
diante de todo o ordenamento jurídico, em harmonia com todo o ordenamento jurídico. É a interpretação sistemática ou sistêmica. Vamos recapitular? Teleológica, literal ou gramatical, histórica, sistêmica. Teleológica, literal, gramatical, histórica ou sistêmica. Temos ainda a autodeclaração, ou também chamada pela doutrina de interpretação autêntica. O que é uma interpretação autêntica? É aquela realizada pelo próprio legislador por meio de uma lei nova. O legislador publica uma lei nova para interpretar uma outra lei que está gerando conflito. Interpretação autêntica, o próprio legislador faz isso. Então se ligue, porque nós temos aí temas importantes. Se ligue, porque nós temos aí temas interessantes. Agora, onde é que você acha isso? Você acha isso na doutrina. Você não acha isso na LINDB. Não há artigo de lei da LINDB dizendo isso. Não há. Você encontra isso na doutrina. E aí eu vou lhe dar uma dica. Vai lá naquele livro, no nosso livro Sinopses para Concursos, da editora Juspódio, que tem lá a LINDB a parte geral. Ali a gente fala um pouco mais sobre isso, se você tiver necessidade de aprofundamento, tá? Mas agora eu quero trazer para você uma novidade do Código Civil. E eu quero relacionar essa novidade com a LINDB. São temas lá de obrigações e de contratos, mas eu quero trazer. Vamos aqui para o artigo 113. O artigo 113 traz a interpretação não da lei, mas dos negócios jurídicos. Então perceba, a LINDB traz a interpretação das leis, como as leis devem ser interpretadas. O Código Civil traz a interpretação dos negócios jurídicos e dos contratos. É diferente. E sobre os negócios jurídicos, o que é que diz o Código Civil? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Até aí tudo bem. E vai se dizer lá na frente: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Olha a lei da liberdade econômica. Consegue perceber? Corresponder aos usos. Interpretação do negócio jurídico. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao negócio. A boa-fé. E for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo identificável. E corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Então, você tem aí uma situação jurídica de interpretação dos negócios jurídicos e não da lei. Mas aproveite e veja essa novidade, tá? E olha que bacana. As partes elas poderão livremente pactuar regras de interpretação, regras de preenchimento de lacunas, regra de integração dos negócios jurídicos, diversas das previstas em lei. Enquanto a LINDB vai trazer as regras de integração para a lei, o Código Civil vai dizer que as partes terão autodeterminação para disciplinar as formas de interpretação dos seus negócios jurídicos, as formas de integração das lacunas dos negócios jurídicos. Isso é algo muito curioso e é preciso que você desenvolva esse estudo também. É preciso que você se aprofunde nesse estudo. E esse tema, ele se repete nos contratos. Ele aparece aqui na interpretação dos negócios jurídicos, 113, e reaparece lá nos contratos. Nesse artigo inédito, eu acredito que você ainda não tenha esse artigo no seu Código Civil, que vai dizer assim: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, etc. E aí vem o que me interessa. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos de interpretação. Parâmetros objetivos de interpretação. Então, você percebe que há uma autodeterminação nos negócios jurídicos e não na LINDB para a criação de, digamos assim, de parâmetros, tá? Fique atento a isso. Estamos quase terminando a parte teórica da LINDB. E agora a gente entra na aplicação da lei no tempo. O princípio da irretroatividade da lei. A lei tem eficácia ex nunc, ou seja, a lei ela não retroage.
Então, quando o tema for a aplicação da lei no tempo, eu preciso lembrar que, em regra, a lei não retroage, que, em regra, a lei ela tem eficácia da data da sua publicação para frente. E por que, em regra, a lei não retroage? Por uma situação de segurança jurídica. Por uma situação de segurança jurídica. A lei nova, ela deve se aplicar a fatos pendentes, às partes novas e às partes futuras, porque é isso que diz tanto o artigo 6º da LINDB, como o artigo 5º, inciso 36, da nossa Constituição Federal, o princípio da irretroatividade. A lei ela não deve retroagir por uma situação de segurança jurídica mínima. Seria um caos se toda lei nova desconstituísse tudo o que aconteceu no passado. Como é que ficaria a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, né? Você rasgando a regra de jogos que já foram concluídos. Então, o artigo 6º da LINDB ele vai dizer, de maneira muito clara, que a lei ela tem efeito imediato e geral e que se deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vale dizer, deve-se respeitar o passado, deve-se respeitar a segurança jurídica. A LINDB vai dizer o que é ato jurídico perfeito, o que é coisa julgada, o que é direito adquirido, a LINDB vai dizer. A doutrina também dirá. Ato jurídico perfeito e acabado é aquele já concluído. Exemplo, eu e você celebramos uma compra e venda em 2018. Você pagou o preço, eu lhe entreguei a coisa, o contrato foi extinto. Compra e venda celebrada. Negócio jurídico perfeito e acabado. É uma hipótese clara, de ato jurídico perfeito e acabado. Não poderia uma lei nova cancelar a nossa compra e venda. Isso agrediria a segurança jurídica. Então, aqui você tem o que é um ato jurídico perfeito e acabado, né? É o já consumado, segundo a lei vigente na época em que se efetuou. Exemplo 2. Eu interpus um recurso de embargo de declaração. É um ato já consumado. Se vem uma lei nova e acaba com o recurso de embargo de declaração, isso não desfaz o ato jurídico que eu pratiquei antes, porque é um ato jurídico perfeito e acabado, segundo a lei vigente no tempo. Tempus regit actum. O tempo rege o ato. O ato jurídico perfeito e acabado, portanto, é aquele já consumado. O que seria um direito adquirido? Aquele que já pode ser exercido pelo seu titular. Isso é um direito adquirido. Imagine que eu já preencho os requisitos para me aposentar. Eu já adquiri o direito à aposentadoria, a ir para os aposentos. Direito adquirido é aquele que já pode ser imediatamente exercido pelo seu titular. E o que é coisa julgada? Coisa julgada é a decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso ou impugnação. É o caso encerrado, é a coisa julgada, é o caso encerrado. Essa é a nossa realidade. E esse é o tema da irretroatividade da norma. Artigo 6º do Código Civil, aplicação da lei no tempo. O último assunto de LINDB é a aplicação da lei no espaço. Isso mesmo, a aplicação da lei no território. Na sua opinião, a lei brasileira deve se aplicar a toda pessoa que se encontra no território brasileiro? Ou, na sua opinião, existiriam situações em que a lei brasileira não deveria se aplicar à pessoa que está aqui no território brasileiro, ainda que ela esteja aqui? Essa é a discussão do direito espacial, no que diz respeito ao espaço, ao território. Eficácia da lei no espaço. Eu faço questão de lhe dizer, isso é direito internacional privado. Isso é direito internacional privado. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse assunto. Em regra, eu aplico ao território nacional a lei brasileira, em regra. Mas existem casos, caiu até no TJ do Amazonas agora, no domingo passado, em 2019, hein?
agora em outubro de 2019, domingo passado. E existem casos em que eu vou aplicar a lei do domicílio do estrangeiro. Então é isso que você precisa ficar atento. O princípio da territorialidade moderada, o princípio da territorialidade mitigada. Não é um princípio da territorialidade absoluta, não, no Brasil não. É o princípio da territorialidade moderada, é o princípio da territorialidade mitigada. E eu vou lhe dar um exemplo. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da sua personalidade. Determina a regra sobre o nome, determina a regra sobre a capacidade e determina a regra sobre os seus direitos de família. Então, aqui, por exemplo, você tem uma situação jurídica na qual a pessoa está no Brasil, mas a lei sobre o nome dela, sobre os direitos de família, sobre os direitos da personalidade e os direitos de família, são do país onde ela é domiciliada. Portanto, se um islamita vem ao Brasil em férias com sua esposa, para eles que estão aqui transitoriamente, deve-se aplicar, no que toca ao tema do nome, personalidade, família, etc., as normas do país em que eles são domiciliados e não as normas do Brasil. Por isso que o princípio é da territorialidade moderada, por isso que o princípio é o princípio da territorialidade mitigada, tá? Bom, um outro detalhe importante está aqui no artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que for domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o regime de bens. Perceba você que nós estamos também aqui com uma situação jurídica em que se deve aplicar a lei do país em que a pessoa for domiciliada, o que fortalece a ideia da territorialidade moderada, o que fortalece a ideia da territorialidade mitigada, tá? Bom, deixei aqui um material de sobra para você. Tô olhando aqui, dando uma olhadinha. E agora a gente vai finalizar a LINDB, tá? Vamos fazer questões da VUNESP 2019. E olha, eu gosto de fazer as questões sem ver o gabarito. Eu gosto de fazer com você. Eu acho que isso é mais legítimo. A gente faz, a gente erra, a gente se expõe, a gente aprende junto, a gente cresce, a gente debate. Confere? E é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Eu vou fazer essas questões e depois eu vou checar o gabarito. Qualquer dificuldade do gabarito, a gente volta aqui no próximo bloco, faz o ajuste fino e a gente vai seguindo. Você sabe que você tem um plantão de dúvidas, não sabe? Que você tem, portanto, um contato direto com o seu professor. E lá a gente pode conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Confere? Pois é, então vamos fazer aqui a primeira questão. Só um detalhe, se você tiver uma dúvida sobre uma questão, recorta e cola a questão e coloca lá no plantão de dúvidas quando você for me perguntar, porque aí eu lhe respondo mais rápido. Às vezes, 2 meses depois da aula, o aluno diz assim, professor, a questão 3 do meu curso, eu sei lá qual é a questão 3 do curso, passaram-se meses, entendeu? Então, para facilitar, já traz essa questão, senão eu vou ter que pesquisar a questão, procurar, e aí eu posso demorar para lhe responder o que não me interessa nem lhe interessa. A gente quer se ajudar, a gente quer responder rápido, né? E lembre também que lá no meu Instagram, o Roberto_Civil, na minha bio, tem um link que quando você clica, você cai em uma lista de transmissão do Telegram. E ali também você recebe material gratuito de direito civil, tá? Vamos lá. Primeira questão. VUNESP 2019, Prefeitura de Guarulhos, São Paulo. Considerando a disciplina constante da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pode-se corretamente afirmar que. Então, você tem aqui, digamos assim, você tem aqui que marcar a opção correta,
Confere? Você tem que marcar a opção correta. Confere? Bom, vamos aqui para a letra A. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo de início da vigência começará a correr da nova publicação. Entenderam onde é que está o erro? Da nova publicação e não da primeira publicação. Então, aqui nós temos uma situação falsa. Confere? Aqui nós temos uma situação falsa. E aqui a gente pode invocar como fundamento do gabarito o artigo 1º, que a gente viu, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, correção a texto de lei já em vigor. B de bola. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 90 dias depois de oficialmente publicada. Isso é falso, 3 meses. E nem adianta você vir com aquela conversa de que 3 meses é igual a 90 dias. Para a sua banca não é. Para a sua banca não é. 3 meses é uma coisa, 90 dias é outra coisa. Então, isso é falso e o fundamento é o artigo 1º. O fundamento é o artigo 1º, parágrafo 2º, né? Da LINDB. A gente viu hoje também, olha, o que a gente viu está caindo em 2019 com a sua banca, percebeu? C, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigência até que outra modifique o revogue. E, salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura. A lei revogada não se restaura. Confere? Dizer que ela se restaura é falso. Fundamento disso, artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, a repristinação que nós já estudamos. D de dado. A lei posterior revoga a lei anterior, quando expresso ou tacitamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule totalmente a matéria de que tratava a lei anterior. Vamos lá para a letra D de dado. A lei posterior revoga a anterior quando expressa ou tacitamente o declare. Tacitamente declara? Tudo bem. Quando seja com ela incompatível ou quando regule total ou parcialmente a matéria de que tratava anteriormente. Então, você tem aqui alguns erros. Artigo 2º. Vai lá e dá uma lida no parágrafo 1º da LINDB, que você fortalece aí o seu convencimento. Qual é o gabarito? Letra E. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior, e as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Isso é verdade. O fundamento é o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o princípio da especialidade da norma. Lei especial prevalece sobre lei geral. Então, nós tivemos aqui uma questão simples, nós tivemos aqui uma questão que foi diretamente ao ponto daquilo que nós estamos estudando. Perceba, a sua banca é texto de lei, a sua banca é cara crachá. Então, não justifica a gente inventar, não é doutrina nem jurisprudência, porque isso é desfocar você do seu estudo. Você deve ter um comportamento de estudo próximo da letra fria da lei, próximo do texto de lei, tá? B de bola, ou quer dizer, questão de número 2. VUNESP 2018, Câmara de Olímpia. Vamos adiante. Em relação à LINDB, é correto afirmar: a lei em vigor terá efeito imediato e específico, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, o que é que você acha? É correto dizer que a lei em vigor terá efeito imediato e específico?
ou efeito imediato e genérico e geral. Percebeu? Isso é falso. Artigo 6º da LINDB. B de bola. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada, respeitando-se ainda a vacatio legis. Não tem mais respeito à vacatio legis. Ela acaba aqui, nos estados estrangeiros. Confere. Parágrafo 2º. Artigo 1º. LINDB. Vamos adiante. Lei posterior revoga totalmente a anterior, quando expressamente o declare ou quando regule a matéria de que tratava a lei anterior, ainda que parcialmente. Se for parcialmente, não vai revogar totalmente. Não seria lógica, né? Aqui você tem um ilogismo manifesto. Um ilogismo manifesto. Aqui não é artigo de lei. É um ilogismo manifesto. Se ela só tratou parcialmente da matéria, ela não vai revogar totalmente. D. A lei nova que estabeleça disposições especiais à parte das já existentes não revoga a lei anterior. Então, é falso dizer que revoga. Fundamento, mais uma vez, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Mais uma vez, letra E, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência, né? Você percebe que a sua banca tem uma preferência pelos 2 primeiros artigos da LINDB, inclusive pelo tema da repristinação. Se ligue. Vá agora fazer as demais questões e daqui a pouco a gente volta.